IPO, o que é e como investir? Olá, eu sou o Márcio Cunha e esse é o Amações. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em IPO, mas o que é realmente um IPO? Neste vídeo, além de saber o que é, você irá saber quais são as etapas de um IPO, quais são os tipos e o principal, como que faz para investir. Confira agora. Mas antes, peço que você deixe um like nesse vídeo se gostar dele. Também peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se puder, ative o sininho para ficar sabendo dos nossos vídeos novos. E gostaria também de pedir que nos siga lá no Instagram. Nosso perfil é @amações. IPO é uma sigla em inglês para Initial Public Offer. Bom, mas o que isso quer dizer? IPO é o termo utilizado para representar quando que uma empresa irá estrear na bolsa de valor. Ou seja, essa empresa irá fazer a abertura de capital. Mas por que ela faz isso? Ela o faz principalmente para conseguir levantar recursos, admitindo novos sócios. Portanto, a empresa lançou ações para conseguir novos sócios e, com isso, levantar recursos. Para a empresa poder abrir capital, ela precisa ser uma SA. E com isso, a participação societária é em ações e não em cota. Então, o investidor, ao comprar uma ação, ele não tem uma responsabilidade legal ou administrativa sobre as decisões da empresa. Mas, no entanto, ele passa a ter direitos como participação no lucro ou direito de voto em assembleia, dependendo do tipo de ação. Existem dois tipos de IPO, o IPO primário e o secundário. O primário é nesse caso mesmo que a empresa pretende levantar recursos. Com isso, ela cria novas ações, adquire novos sócios e o dinheiro levantado irá para o caixa da empresa. Portanto, o patrimônio da empresa irá crescer. No caso do IPO secundário, é quando um acionista quer se desfazer de uma parcela ou de toda a participação numa empresa. Nesse processo, o dinheiro não vai para o caixa da empresa e sim para o acionista. E, portanto, o patrimônio da empresa não irá crescer. Porém, o processo mais usual é o IPO primário, em que a empresa está fazendo esse processo para poder levantar dinheiro mesmo e assim poder investir em algum novo projeto. E como que funciona para uma empresa abrir capital na bolsa? Para isso, ela precisa estar de acordo com a regulação da CVM. Nesse processo, a empresa que quer abrir o IPO deve contratar uma instituição financeira que será coordenadora de todo o processo, todos os trâmites legais, toda a pesquisa de mercado, todo o assessoramento administrativo e financeiro nesse processo do IPO. Essa empresa coordenadora, ela será responsável de estipular qual é a faixa de preço que deverá ser negociado o papel e também quais serão os meios para poder fazer esse negócio. Depois da empresa do IPO, junto com a instituição financeira coordenadora, chegarem a um acordo de como será todo o processo, eles lançam o prospecto, que é quando o mercado terá todas as informações a respeito da empresa e a respeito do processo do IPO. É no prospecto que começa a primeira etapa para nós investidores. Então agora veremos cada etapa do processo de IPO. Como foi dito, o primeiro passo é o prospecto. A gente, como investidor, irá analisar o prospecto e deverá conter informações financeiras, como o balanço, demonstração do resultado do exercício e outras informações que permitirão que a gente consiga calcular indicadores para poder tomar uma decisão em cima do papel. Além disso, no prospecto também terá todas as informações a respeito do processo de IPO, como que será feito, quais serão as empresas participantes, quais serão as corretoras, os meios. Então, no prospecto tem toda a informação para o mercado, para quem vai participar do IPO. Depois da etapa do prospecto, vem a etapa do período de reserva, que é um período em que os investidores interessados na ação irão fazer uma oferta para tentar comprar essa ação. Essa oferta é chamada de reserva. Você vai reservar o interesse de comprar a ação. Nesse momento, você deverá escolher qual que é o valor que vai pagar e qual a quantidade de ação que pretende reservar. Depois, a próxima etapa é o book build, que é quando a empresa, junto à coordenadora, estipulam qual que vai ser o preço real da ação que ela estreará na bolsa. Depois, a próxima etapa é a negociação, que é o dia mesmo de estreia, é quando a empresa terá suas ações começando a ser negociadas na bolsa de valor. Depois da próxima etapa é a liquidação,
é quando que você, investidor que comprou a ação, deverá ter o dinheiro na sua conta, que é quando você irá pagar por ela. E por fim, tem um período que é conhecido como lock-up. Em algumas ações de IPO é com lock-up, que é uma trava que você não pode negociar a ação num período estipulado. Então essa ação nem irá aparecer no seu home broker, e você somente depois desse período que você poderá mexer com essa ação. Bom, mas vamos entender na prática como que funciona. Para nós investidores, se quisermos comprar uma ação no IPO, deveremos fazer uma reserva. Na hora de fazer a reserva, tem alguns pontos que é importante levantar. Primeiro, nem todas as corretoras participam do processo. Então é importante você já pesquisar quais corretoras estão participando do processo e tentar fazer essa reserva através dela. Na hora de fazer a reserva, terá alguns termos que poderão gerar dúvida em você. Primeiro, lock-up. Poderão ter algumas ações com lock-up e sem lock-up. As com lock-up irá aparecer o número na frente. Por exemplo, ação com lock-up 40. Esse 40 é o período, são o número de dias que você não pode mexer na ação, ela nem irá aparecer no seu home broker. É uma trava para evitar muita especulação no começo do processo de negociação na bolsa. Portanto, é uma defesa da empresa querendo afastar um pouco dos especuladores. Além desse termo, também terá o termo vinculado e não vinculado. Isso é para informar se você tem um vínculo com a empresa ou não. Você trabalha com ela, tem algum vínculo ou você não tem nenhum vínculo. E por fim, um outro termo que também poderá gerar dúvida é o termo private e varejo. Se você for pessoa física, você deverá comprar ação no varejo. Agora, se você for algum fundo, deverá investir através do private. O que difere esses termos na hora de fazer sua reserva é somente na hora do rateio, pois não é garantia que você reservou uma quantidade de ação e que essa quantidade você irá comprar. Dependendo da demanda e da faixa de preço e do tipo de ação, com lock-up, sem lock-up, se é no varejo, se é no private, dependendo disso, junto com as regras que está no prospecto, irá ser feito um rateio e poderá ocorrer de você não receber todas as ações que você reservou. Portanto, é importante você ficar de olho quais são as regras que saem no prospecto para tomar a decisão de qual ação você quer reservar. O valor que você colocará na reserva, você pode estipular algum valor entre a faixa. Por exemplo, imagine que uma ação tem uma faixa de preço entre R$ 7,50 e R$ 9,00. Você pode escolher algum valor que você ache mais justo para a ação. Só que lembre-se, se você reservou essa ação por R$ 8,50 e no final das contas, no book build, foi estipulado que o valor dela vai ser 9, você não vai conseguir comprar a ação. Então, além de você escolher o valor, tem a possibilidade de você colocar a valor de mercado, que aí você irá pagar qualquer valor que ficar determinado no dia do book building. Então é isso, você reserva a ação, espera até ficar sabendo o quanto que você conseguiu no rateio e qual é o valor da ação mesmo. Bom, se ficou alguma dúvida em como funciona esse processo, agora eu vou mostrar um exemplo na prática como que faz para fazer a reserva de uma ação. Eu vou utilizar a corretora Rico, que é a minha corretora, mas você pode fazer na sua. Cada uma tem um procedimento um pouco diferente, mas não muda muito a forma de fazer a reserva de uma ação no processo do IPO. Então, vamos ver agora na prática como que funciona para fazer essa reserva. Bom, vou entrar no site da Rico, vou logar com o meu nome de usuário e a minha senha. Depois de logar dentro da área de usuário, vou procurar aqui no canto esquerdo o ícone Ofertas Públicas. Nele terá a opção de Ações e Fundos Imobiliários. Clique em Quero conhecer os produtos. E aqui terão todas as ações que a Rico está participando do processo de IPO. Então, para o nosso exemplo, eu vou fazer a reserva da Oncoclínica do Brasil na modalidade varejo sem lock-up. Podemos ver que existe a opção de varejo com lock-up 45, que seria um período de 45 dias que você não poderia negociar essa ação. No caso aqui, vou fazer a reserva no varejo sem lock-up. Clique em reservar. Aqui dentro terão as informações a respeito do IPO. Qual que é o investimento mínimo, qual que é o investimento máximo que você pode fazer. Então aqui você entrará com o valor do seu investimento e aqui qual que é o preço máximo que você está disposto a pagar pelo ativo. Aqui nesse valor do preço máximo, você pode escolher uma faixa entre o valor mínimo e máximo que o prospecto do IPO vai informar, no caso aqui entre 0 e R$ 50, ou você pode colocar como definida pelo mercado, que aí não importa qual que vai ser o valor final no processo do IPO,
você estará fazendo uma reserva para o preço que fechar no dia do book build. Aqui embaixo terá a opção de você escolher a compra do ativo entre não vinculado e vinculado. Lembrando que o vinculado é quando você tem alguma relação com a empresa. Mais para baixo está informando qual que é o período de reserva da ação. Depois a data do book building, que é quando o preço do papel realmente vai ser informado. Depois a data do início das negociações, que é quando o papel vai estrear na bolsa. E por fim, a data de liquidação, que é quando você precisa estar com o dinheiro na sua conta, caso você tenha feito a reserva e conseguiu pegar as ações no rateio. Portanto, você irá preencher esses valores, clicar acordo com os termos, colocar a sua assinatura eletrônica e clicar em reservar. Então, é esse o procedimento para fazer a reserva de uma ação no processo de IPO. Bom, espero que tenha dado para entender. Se ficou alguma dúvida, eu peço que você deixe um comentário aqui e tentaremos responder para você. Gostaria de pedir que você deixasse um joinha nesse vídeo se gostou dele. Também se inscrevesse no canal se ainda não for inscrito. E se quiser ficar sabendo dos vídeos novos que forem lançados, ative o sininho. Se você ainda não conhece o nosso perfil no Instagram, também peço que nos siga lá. Nosso perfil é @amações. E por fim, queria saber de você, se você já investiu em algum IPO, se tem algum IPO que você gostaria de investir, se tem alguma dúvida, também deixe aqui seu comentário. Obrigado por assistir esse vídeo e bons investimentos.